Olá, estamos aqui hoje conversando com o André Machado, em primeira mão, inclusive, o CryptoID apresenta o André como gerente de canais da América Latina da N-Cypher, né, André? Correto, isso aí, estou Isso de aí há volta. pouco tempo, né, André? Isso, tem menos de um mês. Na verdade, a gente já vinha namorando há um tempo, mas dado aí algumas demandas da empresa, a gente só conseguiu entrar num acordo em março, então tem menos de um mês. Então tá ótimo, tá em primeira mão, então. Estamos com a Alessandra é da assessoria de imprensa da N-Cypher, e a Suzana Tabas, que é daqui do CryptoID. E hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que é, na verdade, a 15ª edição dessa pesquisa, que é uma pesquisa global que a N-Cypher faz todo ano com o Instituto Ponemon, e sobre o uso da criptografia no mundo, né? Bom, depois, inclusive, a gente vai colocar dados, né, Alessandra, que você já passou da pesquisa, de quando foi feito, enfim, o campo dela, período de campo e tal, mas depois a gente coloca isso. André, primeira pergunta para você é o seguinte: qual é a motivação, as maiores motivações e também os maiores desafios de uma empresa para implementar a criptografia? Olha, na verdade, Regina, assim, existem várias razões pelas quais uma empresa adota a criptografia, né? Mas o que o estudo desse ano mostrou para a gente, e isso foi uma grata surpresa, aliás, uma gratíssima surpresa, é que o principal driver esse ano foi a proteção de dados dos clientes, né? Enquanto, na maioria, historicamente, essa pesquisa apontava que a adoção da criptografia era impulsionada por uma questão mais de compliance, né? Externo, interno, por auditorias, ou etc., né? O famoso checkbox, né? Esse ano, não. Esse ano, esse item, né, não ficou nem entre os 3 primeiros. O que a gente observou é que tem uma preocupação cada vez maior da empresa em proteger os dados do cliente. Dados pessoais, dados de consumo, enfim. Qualquer informação sensível que seja relevante a respeito daquele usuário, a empresa está preocupada em proteger, né? Não importa muito se é só ambiente nuvem, ambiente interno, a gente observou essa tendência, né? O estudo mostrou essa tendência. E isso é extremamente importante, porque mostra que a empresa não está mais adotando a criptografia porque ela é obrigada. Ela está adotando porque ela vê valor, porque ela sabe, entende que é importante e quer fazer investimentos nesse sentido. Isso é extremamente relevante. André, explica um pouco para a gente qual é o papel do HSM atualmente nas organizações, porque a gente está vendo que a demanda cresceu muito. E, Isso. historicamente, o que a gente via? Que o HSM, as funcionalidades principais eram para guarda e gerenciamento das chaves criptográficas. Isso não é mais assim. Quer dizer, o que extrapolou, o que fez com que extrapolasse esse perímetro? Na verdade, o HSM ele é um equipamento extremamente especializado, né, na proteção de chaves criptográficas. E ele é uma ferramenta fundamental numa estratégia eficiente de gerenciamento dessas chaves, principalmente quando a gente está falando de um ambiente corporativo e agora, mais recentemente, em larga escala, seja para ambiente de nuvem ou IoT, né? Então, o que o HSM faz é dar suporte operacional para uma boa estratégia de gerenciamento de chaves. Tá? Se você pensar corporativamente, em média, uma empresa lida com cerca de 8 sistemas diferentes que usam criptografia. Ou seja, em média, essa empresa precisa lidar com 8 estratégias diferentes de gerenciamento de chaves. Tá? Isso se torna um imenso desafio, não só pela questão operacional mesmo, a quantidade de informação a ser gerenciada, mas você fazer um enforcement de políticas de segurança nessa empresa. Como é que você garante, né, que uma política de segurança vai ser cumprida em 8 sistemas diferentes gerenciando chaves?
você tem 8 sistemas para conciliar em termos de recursos criptográficos, né? Então, o HSM, uma boa estratégia de gestão de chaves criptográficas, é fundamental para que a empresa possa implementar isso de forma eficiente, segura, em larga escala e, por que não dizer, de forma mais fácil e mais suave para integração com outros sistemas, né? Porque é muito mais complicado você fazer com que um profissional, por mais que ele seja habilidoso em termos de criptografia, em segurança, ele gerenciar esse recurso em 8 sistemas diferentes, em média, do que em um grande sistema que faz interface com esses 8. Ótimo. Muito bem explicado. Bom, o Brasil, a gente está vendo nos highlights até que a Alessandra mandou para a gente, né? O Brasil está ocupando hoje, ocupa o penúltimo lugar no uso de criptografia. Sim. No entanto, ele é o primeiro, inclusive antes de Taiwan, né? É o primeiro colocado no uso, na aquisição de HSMs especificamente para o uso de nuvem. Como é que se explica isso? Olha, eu diria que assim, não falta ao Brasil conhecimento técnico, consciência sobre a necessidade de proteção da informação, como o estudo desse ano mostrou, né? Essa tendência maior na proteção de dados dos clientes não é só em cenário internacional, o Brasil também segue essa tendência. Mas o Brasil tem também outras preocupações, como custos, racionalização desses custos, que precisam ser observados, né? Então, é de se esperar também que seja um país que adote recursos em nuvem para racionalizar, para otimizar esses custos, né? E, além disso, nós somos um país também onde as pessoas são muito propensas a adotar uma nova tecnologia. Então, a plataforma mobile entrou com muita força no país, né? Então, se você associa informações trafegando em ambiente de nuvem, em plataforma móvel, e ainda assim você precisando proteger essa informação de maneira eficiente, era de se esperar que o HSM fosse um caminho natural, né? Porque são equipamentos capazes de oferecer esses recursos, um altíssimo nível de segurança, um certo nível de flexibilidade para interagir com N plataformas e softwares diferentes, mas ainda assim atender à demanda desses cenários de IoT, né, a internet das coisas, onde as plataformas móveis se enquadram, né, de alguma forma, e o ambiente em nuvem. Então, eu diria que é até uma tendência natural que o Brasil esteja na vanguarda da adoção dessas tecnologias, que não são novas, mas em novas frentes de aplicação, digamos assim, né? E embora a gente ainda... Desculpa, eu só ia completar aqui. Embora a gente ainda tenha o uso do HSM muito vinculado a casos de uso tradicionais, né, como, por exemplo, backup de arquivos, backup de banco e coisas assim, é uma outra tendência muito forte o uso dos HSMs para criptografia em nível de aplicação. Mais uma razão para que esses equipamentos sejam cada vez mais adotados também em ambientes de nuvem em larga escala. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: o que é esse protocolo, não sei se eu vou falar direito, o CAMI, o que esse protocolo tem de diferente de um HSM que não tem o CAMI? Porque eu sei que para a ICP Brasil, por exemplo, agora é mandatório por causa da portabilidade, mas a gente não está falando só de autoridade certificadora, né? Claro. Na verdade, o KMIP é o Key Management Interchange Protocol. Na verdade, o que ele determina é uma interface padrão para que diferentes sistemas possam fazer trocas de chaves de forma segura, né? Que possam interagir falando o mesmo idioma, né? Pensa que, de um lado, eu posso ter um HSM e, de outro lado, uma aplicação, e elas precisem se falar em termos de gestão de chaves, mas cada um falando a própria língua, né, o próprio idioma. Eles não iam conseguir se comunicar, né? Tradicionalmente, os equipamentos eles se comunicam com as aplicações através de algumas interfaces padrão de mercado, mas que são basicamente interfaces de aplicação, né? O famoso PKCS11 e coisas do gênero. O KMIP, ele é um protocolo que ele está um pouco acima desse nível de integração,
porque ele já opera em orquestração de chaves, permite que um equipamento converse com outro equipamento, ou com um sistema, ou com uma outra interface, falando uma mesma língua em termos de gestão criptográfica. Tá? Esse padrão ele começou de forma muito ampla, significativa, com sistemas de... Desculpa, me fugiu agora o termo, mas sistemas corporativos para armazenamento de dados em larga escala. Né? O que acontece? Esses sistemas eles já implementavam as próprias soluções de certificação, de chaves, desculpe, para proteção dos dados dos usuários. Acontece que essas chaves eram muitas vezes geradas e armazenadas em software, o que é um tremendo, não diria uma falha de segurança, mas uma tremenda oportunidade muito exposta. Então, tradicionalmente, esses sistemas usavam as chaves em larga escala, um volume muito grande, mas as mantinham em software. Então, KMIP foi um dos protocolos mais úteis aí para que esses sistemas pudessem conversar com equipamentos do tipo HSM. E é onde começou essa adoção. Só que agora, como a gente está tendo essa explosão aí no uso de IoT, nuvem e outros sistemas assim, que vão falar cada vez mais de key management, não apenas de uso de um dispositivo criptográfico, faz sentido a ampliação dessa adoção de KMIP também. Nossa, muito bom. Vamos agora para uma última pergunta, que é o seguinte. Você acredita que a LGPD e o Pix, que é o sistema de pagamento do Banco Central, contribuíram para esse aquecimento do mercado brasileiro? E como é que fica no caso de uma possível postergação do início da LGPD? Vamos lá. O Pix, sem dúvida, né, contribuiu. Não há como dizer que não tenha contribuído. Muito embora os principais players desse mercado já tivessem aí alguma relação com o SPB, ou com o SPED fiscal, que são outros sistemas e tecnologias que usam também, né, criptografia, assinaturas digitais e coisas do gênero. Mas ainda assim é uma ampliação na adoção dessa tecnologia, então há uma contribuição sem dúvida nenhuma. Tá? O LGPD eu acho que contribuiu mais e de uma forma um pouco diferente. O LGPD não trouxe simplesmente uma atenção à necessidade de usar criptografia ou de usar um HSM para promover a sua criptografia. Ela promoveu uma maior maturidade das empresas e do mercado em relação à proteção de dados sensíveis. Né? Eu não vou comprar um equipamento e vou proteger informações só porque o LGPD está mandando e porque eu vou ser multado se não fizer isso. Não, o LGPD trouxe a oportunidade de discutirmos em outro nível, com outro nível de maturidade, a importância de proteger esses dados. Né? Não apenas dados financeiros, como historicamente era mais frequente a gente observar, dados de pagamento ou de transações financeiras, mas cada vez mais de propriedade intelectual, dados pessoais dos usuários, de transações entre empresas, de negócio, informações estratégicas. Finalmente, o nosso mercado está adotando a postura adequada no que se refere à proteção de dados. Não apenas em adotar as soluções adequadas, né, de fazer o investimento da forma correta, porque, por exemplo, você investir num firewall de última geração é um excelente investimento para a segurança da sua infraestrutura, mas não vai fazer muito pela proteção dos seus dados. Né? Existem aí diversas estratégias de invasão de sistemas e, historicamente, a gente vê que um atacante, uma vez que ele consegue entrar numa infraestrutura, ele permanece ali por semanas, por meses, antes sequer de ser detectado. Olha quanta informação ele pode extrair nesse tempo. Né? Então, uma proteção de perímetro não é eficiente para a proteção de dados. Hoje, as empresas falam de investimentos em proteção de dados. Isso é uma grande coisa. Né? E não apenas de fazer o investimento da forma correta em soluções adequadas para essa estratégia, mas principalmente da importância disso. Tá? Embora ainda seja um desafio muito grande para as empresas hoje identificar aonde essas informações sensíveis estão. Tá? Imagina nesse momento em que está todo mundo, né, por causa aí do Covid-19, trabalhando remoto,
quantos acessos remotos não foram implementados de forma aí atabalhoada, né, de última hora, porque não se trata só de trabalhar remoto fazendo videoconferência, são os acessos aos sistemas, o controle de acesso dos usuários, né? Então, eu acho que a maior contribuição do LGPD veio nesse sentido, de amadurecer essa discussão da importância que tem você proteger esses dados da forma mais adequada. E essa postergação, inclusive, a gente tem lido muito, até a doutora Patrícia Peck, nós publicamos uma matéria dela na sexta-feira, se não me engano, falando justamente que, inclusive, deveria ser antecipada a LGPD e não postergada. Exatamente. Porque as empresas estão sendo muito expostas, né? A gente tem conversado com muitos empresários e, enfim, o mercado está muito aquecido, o mercado de segurança da informação, né, Suzana, está muito aquecido em relação a projetos e tal. Então, não sei, mas a sensibilidade que a gente tem olhando do ângulo que a gente tem aqui do Cripto ID é que os projetos não vão parar, porque eu acho que as empresas estão vendo o quanto elas podem ficar vulneráveis em relação a isso. E a gente sempre fala, né? O pior roubo é aquele que você não sente, né? Porque as empresas podem estar sendo atacadas e os seus dados sensíveis podem estar sendo compartilhados, né? E nesse momento, né? E as pessoas só vão pagar essa conta lá na frente. E muitas vezes não estão nem sabendo o que está acontecendo, né? Realmente é lamentável que esse adiamento esteja acontecendo, né? Eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Isso deveria ser até antecipado, embora eu entenda que exista aí um prazo legal para que as empresas se adaptem, né? Mas enfim, o único consolo aí é que, como a gente estava falando, né? Esse estudo mostrou que as empresas aumentaram esse nível de maturidade e agora que tiveram que correr para fornecer esse acesso mais amplo, né, através de diferentes plataformas, a informações muitas vezes sensíveis, não tenha dúvida, eu acho que vai ter uma própria mudança de postura. Embora o LGPD tenha a implementação, né, a data limite tenha sido postergada, eu acredito bastante que as empresas vão mudar um pouco a postura e não vão contar só com essa data limite. Já que eles terão que fazer esse investimento, eu acho que esses investimentos vão acontecer ainda esse ano, ainda que de forma bastante racional, né? Porque está todo mundo aí preocupado com a extensão do impacto desse problema, dessa mas a postergação é só por 6 meses, então não pegaria nem o investimento do ano que vem, porque é de agosto para janeiro de 2021. Mas parece que as sanções, né, as punições e as multas efetivamente começariam em agosto de 2021. Né? Mas independente disso... lógico, né? Porque se você eu começar acho... uma vez, não dá para começar a sanção já no mês seguinte, né? Claro, não há dúvida. Não, mas é por isso mesmo. Eu acho que esses investimentos vão acontecer, né? Embora se antes a empresa tivesse planejando, não sei, investir 10 milhões de reais, talvez ela pense em investir 5 agora e postergar mais 5 para o ano que vem, só para, né, fazer um caixa, que seja. O importante é estar com o mindset correto, estar com a cabeça no lugar certo de que aquela informação precisa ser protegida. E é isso que a gente está observando, é o que eu acho que vai acabar acontecendo. André, foi muito bom o papo com a gente e ficou com um gostinho do quero mais, porque a gente vai marcar depois de novo uma outra entrevista com você. E aí você vai falar sobre 3 coisas, 3 pontos que eu acho que são muito importantes para a gente começar a falar. Uma é computação de multipartidária. Outro assunto é criptografia homomórfica e também sobre os algoritmos quânticos. Então, a gente vai falar isso tudo no contexto dos HSMs. Está combinado? Combinadíssimo, a hora que vocês quiserem. Só acho que vale deixar um recado, Regina, que é muito importante, que embora a gente veja todos esses avanços tecnológicos, né, em diversas frentes também, em criptografia, como você está citando, o mais importante nesse momento é as empresas
saberem trabalhar bem com a tecnologia que tem nas mãos hoje. Então, embora todas essas tecnologias estejam aí, realmente precisem receber a devida atenção, nós temos equipes de desenvolvimento e pesquisa que trabalham nessas frentes, não há, né, não há dúvida sobre isso. Mas hoje o importante é que o que está no mercado hoje, que vai estar provavelmente nos próximos 5 anos, precisa ser feito da forma correta. Né? Precisa ser trabalhado com um gerenciamento de chaves bem feito, eficiente, bem planejado, com os equipamentos adequados por trás dessa infraestrutura, e os HSM são parte fundamental nessa estratégia, para que depois a gente pense, quando for oportuno, sobre esses avanços aí nessas outras frentes. Isso mesmo. Olha, e tem uma frase que é de um amigo nosso, que é um dos nossos colunistas aqui do CriptoAD, que é o Sérgio Leal, e que ele diz o seguinte: criptografia não é para amadores. Não é para amadores. Ele fala sempre isso, eu acho isso incrível. E também não é qualquer fornecedor, né, André? Exatamente. Isso aqui não é para aventureiro. Isso é para quem sabe fazer um trabalho sério e bem feito. É isso aí, então. Então, vamos para a próxima. Muito obrigada e com isso a gente encerra a nossa entrevista. Obrigado a você, Regina. Tchau. Até logo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.